Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria, na abertura desse evento, em nome da direção do IESP, da UERJ, dar as boas-vindas a todos os presentes, a todos os palestrantes, agradecer a presença, eles todos prontamente aceitaram participar desse evento, em especial agradecer ao embaixador Celso Amorim, que prontamente aceitou o convite para proferir a conferência de abertura. Eu queria também expressar a enorme satisfação e o orgulho dessa instituição, do IESP, em promover esse evento. E, principalmente, em ter abrigado, nesses últimos 15 anos, o Observatório Político Sul-Americano, coordenado pela professora Maria Regina Soares de Lima, e, desde o ano passado, também por mim, junto a Maria Regina. A gente sabe da importância, do importante papel cumprido pelo OPSA na formação dos jovens pesquisadores, alguns dos quais hoje já inseridos na vida acadêmica e que vão participar desse evento conosco, mas principalmente o papel do OPSA na produção da informação e de análises sobre a política sul-americana, desde os primeiros anos, quando a região se tornou prioritária, central na agenda da política externa brasileira. Eu queria expressar também a minha certeza de que o OPSA continuará a desempenhar esse papel, principalmente agora, quando o continente parece que perde o seu lugar de região prioritária na agenda da política externa brasileira. Ou seja, é justamente nesse momento que, porque nós acreditamos, a equipe do OPSA acredita na importância política, econômica, estratégica, social e simbólica da América do Sul para o Brasil, que é por meio das nossas pesquisas feitas sobre o abrigo do OPSA, divulgadas pelo OPSA, que nós, alunos, alunas, professores e professoras, todos os pesquisadores do OPSA, continuaremos trabalhando na direção contrária da invisibilização e da secundarização da América do Sul. Com essas palavras, eu queria agora passar a palavra para a minha querida professora Maria Regina Soares de Lima e para dar continuidade à abertura desse evento. Obrigada. Obrigada, Letícia. É uma satisfação enorme, estar aqui hoje, 15 anos do OPSA, ver os meus queridos ex-alunos, alunos, hoje doutores, jovens pesquisadores. Você chama. Eu esqueci qual era o cerimonial. Mas, antes de mais nada, que eu também fiquei emocionada, Então, antes de mais nada, saudar o ministro, embaixador Celso Amorim. Convidá-lo à mesa. O principal responsável no governo Lula pela ênfase, certamente ministro do governo Lula e depois ministro da Defesa do governo Dilma, pela região da América do Sul. Na sua gestão foi criada a Subsecretaria de Estado de América do Sul, não existia. Então, eu acho que é um privilégio que a gente possamos ter hoje, nesses 15 anos do OPSA, nessa comemoração dos 15 anos do OPSA, um embaixador aqui presente. Nós agradecemos muitíssimo, nossos alunos ficaram muito satisfeitos. E aqui tem jovens pesquisadores futuros, alguns já estabelecidos, então, poder partilhar com o senhor as nossas angústias, e como disse a Letícia, a lembrança é fundamental, não esquecer, porque esquecer é morrer, Enfim, então, eu acho que com essas... Não vou apresentar o embaixador, ele não dispensa qualquer apresentação, ele é o símbolo da política altiva e ativa do governo Lula, e passo a palavra ao embaixador. Você prefere isso? Não, eu acho que vou falar em pé para poder ver as pessoas que estão atrás. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a minha amiga Maria Regina, a professora Letícia, também a presença aqui da Mônica Risto, do Carlos Milani, enfim, vários outros que eu conhecia e os que eu estou conhecendo, minha mulher, Ana, que fez questão de vir aqui também.
e que me ajudou em várias ações de integração na área em que ela trabalha. Bem, começar comentando talvez não é uma coincidência, certamente, mas vocês estão comemorando 15 anos, que foi criado em 2003, então na mesma época mais ou menos em que nós criamos a Subsecretaria da América do Sul no Itamaraty. Depois, eu fico meio cansado, porque eu me repito muito, sabe? Depois, às vezes as plateias variam, de vez em quando tem umas pessoas que estão presentes em várias, e eu fico meio encabulado, mas os fatos são os mesmos, eu não tenho muito como evitar. Eu queria primeiro começar com uma observação, que eu acho que é importante para quem está estudando relações internacionais, sobre a América do Sul e a América Latina, né? Porque pode dar uma impressão de que nós, ao termos colocado tanta ênfase na América do Sul, estamos desprezando a América Latina e Caribe. Eu sempre junto o Caribe nisso, porque, do ponto de vista, não só da região como um todo, mas do Brasil em particular, o Caribe, mesmo que não de fala espanhola ou francesa, também é importante para o Brasil. Mas, enfim, por que América do Sul e não América Latina e Caribe, assim como prioridade? É uma questão muito prática. A nossa Constituição fala a integração latino-americana, não escreveu caribenha, porque na época não estava ainda tão na moda, mas fala integração latino-americana. Mas, na prática, aquilo que pareceu viável, eu vou falar um pouquinho disso, era uma integração, pelo menos como um primeiro passo, uma integração sul-americana. Mesmo essa muito difícil, sofrendo muitos contratempos, nós estamos vendo agora. Mas, pelo menos na época em que eu comecei a tratar mais de perto desses assuntos, primeiro como chefe do Departamento Econômico do Itamaraty, depois como ministro, o que parecia viável era uma integração sul-americana e não latino-americana como um todo, pela simples razão de que os países da América Central para cima, incluindo o México, já estavam buscando, pelo menos do ponto de vista econômico, uma integração muito grande com os Estados Unidos. Então, isso tornava, digamos assim, a ideia de você trabalhar pela integração latino-americana imediatamente algo meio utópico e muitas vezes até desagregador, porque as coisas caminhavam num sentido diferente. Talvez isso mude agora, porque a história evolui sempre, mas eu acho que estruturalmente é mais difícil pensar numa integração da América Latina e Caribe, ou para pensar nela você tem que inevitavelmente passar por uma integração da América do Sul. Isso não é, enfim, não precisa ser um teórico de relações internacionais para saber que a geografia condiciona muito do que nós podemos fazer na política. Né? Quer dizer, a União Europeia poderia ter mais, sei lá, afinidade com o Canadá ou com a Austrália do que com alguns outros países europeus, digamos, a Alemanha, a França, mas essa integração é o que está disponível, próximo, e é o que permite, digamos, um fortalecimento. Então, essa foi a razão da ênfase da América do Sul, que ficou muito clara para mim sobretudo desde o governo Itamar Franco. Eu já tinha trabalhado antes como chefe do Departamento Econômico na criação do Mercosul, acho que foi a época em que nós nos conhecemos, mais ou menos. Foi um momento muito importante. E eu só vou fazer 2 ou 3 rápidas observações sobre o Mercosul, antes de passar para outros aspectos. O Mercosul é sempre muito importante, eu sempre preciso voltar a ele. Mas um dos aspectos que eu gostaria de assinalar, que frequentemente é desprezado nos comentários da mídia, é que o Mercosul é, sobretudo, um projeto de paz e cooperação. O comércio é um instrumento, claro que é um instrumento importante e tem o seu valor próprio também, mas é um erro olhar para o Mercosul, para a integração da América do Sul, do ponto de vista exclusivamente comercial. Embora mesmo do ponto de vista comercial seja muito importante, vou voltar a isso, mas isso é muito importante de ter presente. Nós vivemos aqui, sobretudo no sul do continente, eu não gosto muito da expressão Cone Sul, porque quando aplicado ao Brasil dá uma certa confusão, o Nordeste entra no Cone Sul, a Amazônia entra no Cone Sul, não sei, mas enfim, desde muito tempo, sobretudo na época dos governos militares, havia uma enorme rivalidade entre Brasil e Argentina, né, que chegou ao auge na época da construção de Itaipu, tanto pelo lado geopolítico, né, que era, digamos, de certa maneira, uma forma de atrelar o Paraguai
ao Brasil, dentro dessas disputas regionais, quanto também do ponto de vista mais estritamente, isso talvez houvesse uma certa dose de imaginação, mas de qualquer maneira do ponto de vista da distribuição de energia e com o risco, digamos, de que nós absorvêssemos toda a possibilidade da energia da bacia Paraguai-Paraná e tornasse impossível a Argentina construir as suas próprias barragens, sem falar nas fantasias que também existiam na época, né, Maria Regina, de que o Brasil poderia, abrindo as comportas de Itaipu, alagar Buenos Aires. Isso tudo porque os governos extremistas, sobretudo governos de natureza militar, autoritários, eles sempre precisam descobrir inimigos, porque os inimigos são os que justificam a sua permanência no poder. Então, essa tensão entre Brasil e Argentina era muito forte. E uma das prioridades, quando os dois países se democratizaram, eu vou falando, viu, porque eu falando as coisas que eu vou lembrando. A gente vai ouvir. Logo com a democratização, primeiro o Alfonsin, depois aqui com ele, o Sarney, que era o seu governo Tancredo, acabou sendo o governo Sarney. Logo depois da democratização, uma das primeiras prioridades, uma das mais fortemente perseguidas pela política externa, foi a busca de uma boa relação, uma integração maior Brasil e Argentina. Isso teve várias dimensões importantes. Houve o esforço para a cooperação econômica, mas houve também algo muito importante, que foi o acordo na área nuclear, os acordos na área nuclear, que só se concretizaram mesmo já depois do governo Sarney. Mas isso, digamos, distendeu a relação entre os dois países e permitiu criar uma base de cooperação. E o objetivo disso não era puramente econômico. É curioso que muita gente até criticava depois o Mercosul, a maneira como nós usamos para integrar, porque tinha um elemento, talvez, na época não se usava tanto termo, mas que podia ser visto como neoliberal, mas o fato é que nos primeiros anos dos acordos Brasil-Argentina, o comércio não aumentou quase nada, porque era a ideia de você fazer um aumento de comércio todo ele com participação das indústrias e com grande sensibilidade, todos revelando sua sensibilidade, com as sensibilidades eram de tal ordem que, ao final dos 4 anos de esforço, 4 ou 5 anos de esforço do governo Sarney e Alfonsin, o comércio continuava praticamente, talvez tenha aumentado um pouquinho, praticamente no mesmo nível. E já no final desse período, e até já chegando no governo Collor, que se toma a decisão de fazer uma integração mais rápida. Claro que é uma época em que tanto o Brasil e a Argentina estavam passando por um processo de revisão econômica que incluía a liberalização, e aí o que eu acho é que as burocracias dos dois lados perceberam que aquele era o momento para, já que havia, digamos, um processo de liberalização, de nós liberalizarmos mais rapidamente no comércio entre Brasil e Argentina, e isso é o que marca, digamos, uma forte aceleração, que em poucos anos se refletiu num grande aumento comercial, um grande aumento das trocas, que era a ideia da redução linear e automática das tarifas. Quer dizer, em vez de ficar discutindo setor por setor, vamos fazer em cimento, aí chegava a indústria brasileira de cimento, não, ou vamos fazer em alumínio, chegava os argentinos diziam não e tal. Então passou a ser uma coisa linear, quer dizer, cobrindo todos os setores e automática. Claro que com muitas exceções, mas isso permitiu que o comércio realmente explodisse. E, vamos encurtar um pouco a história, quando isso começa a se tornar realidade, Paraguai e Uruguai se juntam. No caso do Uruguai, já no governo Sarney ele já vinha se aproximando, Paraguai já foi um pouquinho depois, foi o governo Collor. E a decisão de incorporar esses países também nesse conjunto, obviamente, não era tanto econômica, era mais política, também pela importância de construir uma área, não só uma área de livre comércio entre os países, mas também para fortalecer os laços de cooperação e, com isso, garantir também a paz e a democracia nos países. Digamos, isso é o que está por trás desse esforço desde o início. E eu mencionei essa questão nuclear. Só não vou me estender nisso, porque seria muito grande, mas pode ser um tema aí para aprofundamento em alguma tese.
o acordo de contabilidade e controle de material nuclear, que resultou na criação da ABAC, é um dos acordos mais importantes já firmados nessa área, e é um acordo que pode ser modelo para várias outras áreas do mundo, onde, claro, tem que ter a vontade política. Você não faz um milagre de fazer um acordo de cooperação e controle de material nuclear se não tiver previamente uma vontade política, mas ele ajuda a consolidar, digamos, a eliminação do risco de disputas em torno desse problema. Então, isso é muito importante também. Essas coisas que, portanto, começaram no governo Sarney, aqui no Brasil, vieram a se concretizar no governo Collor. Para muitas pessoas isso pode parecer um paradoxo, mas é verdade. E foi no governo Collor que o Tratado de Assunção foi assinado, e que já tinha, digamos, o germe, já tem todos os elementos fundamentais do Mercosul. Não estavam ainda concretizados, alguns deles, mas estavam já assinalados. Sobretudo, essa ideia do livre comércio, com base numa desgravação, que era a palavra que me faltava, desgravação linear e automática, e a ideia também de uma união aduaneira, de uma tarifa externa comum. Aliás, uma coisa interessante, se nós formos... Se eu ficar muito longo, você me corta aqui, porque eu vou... Isso aqui tá... É interessante ver como é que nasceu a ideia da tarifa externa comum. E como, digamos, a realidade é cheia de contradições, e às vezes aquilo que nos parece algo negativo acaba tendo um efeito positivo, e também, infelizmente, vice-versa. Mas, digamos, nesse caso, o que acontece? Mais ou menos nessa mesma época, que é o consenso de Washington, a ideia de que prevalecia a questão da liberalização, desregulamentação e privatização, as três palavras mágicas da época, os Estados Unidos, um pouco pela pressão dos avanços na Europa, resolve lançar uma iniciativa para a América Latina, em geral, que é a iniciativa chamada Iniciativa para as Américas, ficou conhecida como Iniciativa Bush, que é do Enterprise for the Americas, Iniciativa Bush, que é o Bush pai, o Bush Senior. E aquela iniciativa nos levou quase que, digamos assim, de uma maneira nós estamos discutindo nossas relações comerciais, etc., nos levou a pensar em que era necessária uma política comercial comum para poder, na medida do possível, para poder negociar em conjunto com os Estados Unidos. Eu escrevi um artigo com uma jovem colaboradora, que era, naquela época muito jovem, ainda é jovem hoje, naquela época, Renata Pimentel, que foi publicado, não sei, acho que foi nisso. Que era sobre o acordo do Jardim de Rosas, que foi uma negociação complicada, mas que era a resposta desses países que viriam a formar o Mercosul à iniciativa dos Estados Unidos de liberalizar o comércio na região como um todo. Essa necessidade de negociar em conjunto levou forçosamente a pensar na tarifa externa comum. É assim que ela nasce. Ela nasce, na realidade, como uma reação, mas ela só veio a se consolidar depois, enfim, ela é mencionada já como objetivo só para vocês entenderem um pouquinho porque isso é importante. Há um livro famoso na época quando eu estudei, acho que mais de meio século atrás, bem mais de meio século atrás, sobre a integração europeia, mais de meio século atrás, sobre a integração europeia, que chama Europe at Sixes and Sevens, a Europa aos meia dúzia e sete. Mas, na realidade, isso é um trocadilho com uma expressão anglo-saxã, inglesa, que quer dizer que está confuso. Mas Six and Sevens eram também os dois grupos que se formavam na época, o mercado comum europeu e a área europeia de livre comércio, que existe até hoje. Ninguém sabe que existe, praticamente, a não ser de vez em quando aparece uma notícia que estão negociando com ela e tal, porque o que acontece? A visão nossa na época, e tem a ver com essa questão, é que as áreas de livre comércio vão e vêm, ao sabor das ondas, porque você pode negociar separadamente. A área de livre comércio presume apenas a liberalização comercial, não presume a formação de um espaço econômico único, diferente das uniões aduaneiras. Então, o mercado comum europeu, desde o início, era uma união aduaneira. Bom, até hoje, está aí. Agora, a primeira reação forte é o Brexit, que quer voltar a uma opção. O artigo escrito na época justamente lembra, porque o Reino Unido ele fazia parte dessa área
Europeia de Livre Comércio, conhecida pela sigla em inglês como EFTA, na época. Bom, hoje em dia, importância muito reduzida, e a União Europeia, com todos os problemas que tem, é a potência econômica, é talvez a maior potência, bom, hoje em dia com a China não sei, mas uma das maiores potências econômicas do mundo. Né? Em qualquer negociação, na OMC, onde quer que seja, a União Europeia surge com grande força. Bem, então houve essa decisão de sim fazer uma união aduaneira, o objetivo inicial era esse, depois a iniciativa para as Américas acabou, mas nós conservamos a questão da união aduaneira e da tarifa externa comum como algo importante. Agora, isso foi assinado no Tratado de Assunção em 91, né? 91? 92? 92, mas só na realidade só seria concretizado o esquema prático só seria concretizado em 94 com o protocolo de Ouro Preto. Embora o protocolo de Ouro Preto, sempre que eu estou aqui entre alunos, tem que falar essas coisas para não induzi-los em erro. O protocolo de Ouro Preto, ele próprio não trata da tarifa externa comum, ele trata das questões institucionais do Mercosul. Mas, em paralelo, esse foi um ano, aliás, de muita negociação, um ano que não foi simples, é que foi criada a tarifa externa comum. Houve o compromisso de manter a tarifa externa comum. E isso foi muito importante na época em que ocorreu, porque ela corresponde à mesma época em que os Estados Unidos estavam lançando, já no governo Clinton, a área de livre comércio das Américas. Então, era mais importante ainda você ter, digamos, digamos, armadura, talvez seja uma palavra muito forte, mas ter essa defesa que é a tarifa externa comum no Mercosul. E isso foi concretizado, não foi uma coisa fácil, houve muita discussão, é muito curioso para quem acompanha a história, porque houve oposições à tarifa externa comum, à direita e à esquerda, aqui no Brasil. Né? E houve um momento, um dos meus livros eu comento isso, não vou entrar em detalhe agora, mas de qualquer maneira houve essa oposição à direita e à esquerda. No caso do Brasil, a direita porque não queria ficar presa à Argentina e queria poder negociar direto com os Estados Unidos, etc. E a esquerda porque achava que, digamos, ter uma tarifa externa comum, de qualquer maneira, nos imporia alguma redução tarifária maior do que seria desejável do ponto de vista da indústria brasileira. Né? Simplificando um pouco, mas no final se fez, eu acho que foi uma coisa boa, e o Brasil, o Mercosul ganhou essa personalidade, e para o Brasil também isso depois viria a possibilitar outras negociações. Bem, então isso se consolida com todos os problemas eventuais, isso se consolida em 94, e aí, digamos, eu tive uma participação pessoal, eu estive envolvido nisso, porque eu era, nessa época, já ministro das Relações Exteriores do governo Itamar Franco. Depois veio o governo Fernando Henrique, e eu, nesses anos, não tive uma participação grande, praticamente nenhuma participação nos assuntos aqui da região, porque eu fui embaixador na ONU, embaixador em Genebra, portanto fiquei longe. Mas continuei acompanhando, naturalmente, com grande interesse, só queria falar de uma coisinha. Naquela época em que nós estávamos ao mesmo tempo, digamos, consolidando o Mercosul através da tarifa externa comum e que estava sendo lançada a ALCA, o Brasil também teve a ideia, o presidente Itamar Franco fez isso num discurso em Santiago, na reunião do Grupo do Rio, ele lança a ideia de uma ALCSA, ou Área de Livre Comércio Sul-Americana. Quer dizer, era a ideia dentro dos cânones da época, em que o livre comércio era visto como um grande instrumento de política externa, e muita gente até dizia ALCSA e não ALCA. Não era necessariamente uma posição do governo, mas a ideia de fazer uma área de livre comércio sul-americana era de nos adiantarmos a essa eventual integração das Américas como um todo, onde a hegemonia norte-americana seria evidente, indiscutível e incontrastável. Né? Note-se que nessa época já os Estados Unidos estavam negociando, já sei bem quando concluíram, estavam negociando o acordo de livre comércio com o México e com o Canadá, que depois viria a ser o NAFTA. É muito interessante esse período, porque ao mesmo tempo que tem
essa discussão sobre a ALCA, você tem uma discussão também sobre a tarifa externa comum, com a Argentina, durante algum tempo, desejando poder negociar separadamente. Falava-se nessa época de expansão do NAFTA, era o que se falava-se mais disso do que propriamente da ALCA. Mas no final foi lançada a ALCA. Bem, aí nesse período, eu também para encurtar um pouco a história, uma negociação, nós fizemos o possível para coordenar a posição latino-americana, o Brasil presidia o Grupo do Rio, e era uma coisa um pouco avassaladora, impossível no momento daquele, se você dissesse não à ALCA naquele momento, acabava o Mercosul, porque a Argentina dizia, não, eu vou negociar. O Brasil não quer, um problema dele. Então, nós tínhamos ali uma questão tática complexa, que era, digamos, de colocar condicionantes para que a ALCA se realizasse, temas como transferência de tecnologia, insistir em subsídios agrícolas, questões como essa, e, por outro lado, conseguir prazos adequados. Por insistência nossa, o prazo, que muitos queriam que fosse 5 anos, eu cheguei a receber uma proposta de que fosse 7, não sei o quê, nós insistimos em 10 anos. Eu não poderia ir, isso é o governo Itamar Franco nos seus últimos dias. Eu mal poderia imaginar que 10 anos depois nós estaríamos de volta ao governo, eu pessoalmente estaria de volta ao governo um pouco antes do final desses 10 anos, passados 8 anos do Fernando Henrique Cardoso. Não foi por isso que eu fiz, porque eu não podia jamais imaginar, quer dizer, você é ministro uma vez, é um acaso, eu devo voltar à minha vida de embaixador, nunca mais voltaria. Mas achava importante para o Brasil ter esse prazo, não só para você poder estruturar melhor a sua própria negociação, mas, sobretudo, para poder consolidar o Mercosul. Quer dizer, você teria um tempo em que o Mercosul poderia ser consolidado e poder realmente negociar como um bloco, se realmente não fosse possível evitar uma negociação. Bem, então, isso é algo importante, porque, digamos, fazendo um corte, eu só quero mencionar uma coisa, para não ser injusto. No governo Fernando Henrique Cardoso, houve algo importante que foi, na minha opinião, uma coisa, pelo menos, houve outras, mas, digamos, nesse aspecto, uma coisa importante que foi a primeira cúpula de presidentes sul-americanos, que se realizou acho que foi um ano antes de acabar o governo, foi 2001 a 2002. Então, Setembro de 2000? Tá bom. Tem sempre alguém aqui bom para me corrigir, tá vendo? Você vai ficando mais velho assim, então você precisa dizer quando é que foi mesmo aquilo, etc. Como é o nome do fulano? Enfim, então, foi uma coisa importante, porque é um sinal político de América do Sul, e isso tem que ser acreditado ao governo Fernando Henrique. Entretanto, não foi feito nenhum esforço com relação ao aprofundamento dessa parte econômica e comercial no plano, salvo na questão da infraestrutura. Foi criada também a IRSA, mas na parte comercial não foi feito nenhum esforço adicional. Eu me lembro que, na época, o governo venezuelano, Andrés Pérez, Caldeira, não era o Chaves, queria uma aproximação maior e tal, queria entrar para o Mercosul, mas houve uma certa resistência, porque, na época, a prevalência absoluta, e essa é uma coisa que eu pude testemunhar, nessa área econômica, era a questão da estabilidade macroeconômica. Então, botar mais um país no Mercosul, confundiria, etc. e tal. Bom, há outros aspectos que eu poderia comentar, digamos, na ONU realmente isso para mim ficou uma coisa meio distante, porque eu me ocupei mais de assuntos de paz e segurança internacionais, ou de assuntos globais, mas pouco. Mas voltando, depois fui embaixador em Genebra, novamente, e aí eu pude sentir a importância da coordenação do Mercosul nas próprias negociações da Organização Mundial do Comércio, na preparação do que foi a fracassada conferência de Seattle e depois em Doha. Mas, voltando já, então, no início dessa negociação da ALCA, naturalmente foi lançada, continuou, etc. Eu queria mencionar um outro fato ainda da época do governo Itamar, porque essas coisas também ficam esquecidas na história. E parece que essa ideia de negociação Mercosul-União Europeia foi inventada ontem, ou que era uma bandeira neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso. Não era. A negociação entre o Mercosul e a União Europeia, originalmente, tem a ver com a necessidade que o Brasil sentia, e nós convencemos, ou pensamos a mesma coisa com os nossos sócios do Mercosul, de que era preciso
caso a ALCA fosse realmente uma inevitabilidade, nós temos um certo equilíbrio nas relações internacionais. E o equilíbrio não podia ser naquela época com a China, que não havia desabrochado da maneira que desabrochou, nem com nenhum outro país, tinha que ser a União Europeia. Então, a ideia de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia data de 2004, de uma reunião do Grupo do Rio, com a União Europeia, mas uma reunião só para conversar, né? Reunião do Grupo do Rio com a União Europeia, em que, à margem dela, o ministro português, que veio a ser depois primeiro-ministro e depois presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, praticamente nós dois forçamos um pouquinho, porque havia resistências e tal, de lançar as bases para essa negociação, enfim, finalmente, resistência mais na parte europeia, aqui na parte da América do Sul não. E aí, finalmente, no último, creio que foi já em dezembro de 94, foi assinado o primeiro protocolo, memorando de entendimento, melhor dizendo, nesse sentido. Então, tinha esse sentido também, geoeconômico, geopolítico, de tentar buscar um equilíbrio, porque num mundo complicado, como é o mundo que nós vivemos hoje, tudo bem? Honrado aqui com a tua presença, Maringô, né? Colega também, e companheiro. Então, já nesse momento em que tudo parecia caminhar para uma hegemonia norte-americana, nas Américas, esse acordo com a União Europeia poderia ser algo importante. Bom, enfim, aí como trabalhei em cinema, fazendo um grande corte, passando no tempo para 8 anos depois, o governo Lula começa com algumas tarefas imediatas. E a primeira delas é como se posicionar em relação à ALCA. Né? E havia uma pressão imensa. Eu diria até menos nos Estados Unidos e mais na mídia brasileira. Uma pressão imensa para nós assinarmos logo. Primeiro, antes de poder sentar e saber direito de como é que a negociação estava, já tinha que responder das perguntas dos jornalistas quando o Brasil ia fazer a sua oferta. Fazer oferta significava quais seriam as reduções tarifárias que seriam colocadas sobre a mesa pelo Mercosul para os Estados Unidos. Isso porque o governo anterior havia concordado que essa oferta deveria ocorrer até meados de fevereiro de 2003. Portanto, primeira coisa, esqueçam. Eu não vou em 45 dias de governo vou ter que conversar com empresários, naturalmente, como já vinham conversando, mas vou ter que conversar também com sindicatos, conversar com outros setores para saber o que a gente pode fazer de fato ou não pode fazer. Então, esse foi o primeiro choque assim, com a mídia brasileira em relação à política externa. O principal foi essa questão. Deixa eu contar que essas histórias todas foram correndo em paralelo. Então, uma das primeiras tarefas com que eu me vi defrontado foi garantir a unidade do Mercosul nessa posição. E eu fiz, como sempre, a primeira visita de chanceler. Agora pode estar mudando um pouco esse tipo de prioridade. A primeira visita de chanceler eu fiz à Argentina, eu tinha vários encontros, inclusive com os negociadores, e tinha também um encontro com uma associação empresarial, que era imensa, né? Para minha surpresa, porque as reuniões de associação empresarial em 93, quando nós estávamos criando o Mercosul, tinha 5, você tinha Varig, Banco do Brasil, e acabava, né? E aí tinha uma coisa imensa, uma sala lá muito grande, com 200 pessoas, etc. E eu resolvi fazer o seguinte, eu falei, não, marca essa reunião antes. Por quê? Porque aí tinha duas questões, como continuar o Mercosul e como negociar a ALCA. E eu falei, olha, eu vou queimar os meus navios. Vou começar a fazer uma coisa que em diplomacia não se faz sempre, eu não sei quando o objetivo é esse mesmo. Quer dizer, em vez de começar pelas reuniões privadas, eu não sabia encontrar o presidente do Audi, encontrar o negociador principal, que era o Martim Redrado, além do ministro, que não se envolvia muito nos assuntos comerciais. E aí eu falei, não, eu vou queimar os meus navios. Então, eu lá nessa reunião, basicamente, o que eu disse é o seguinte, a barganha é o seguinte, tanto a Argentina quanto os países tinham várias demandas com relação ao Brasil, demandas que eram não tanto de abertura de mercado, mas tolerância em relação a medidas que não se enquadravam plenamente no Mercosul. Eu falei, olha, nós vamos dar toda atenção, não vamos forçar nada. Agora, isso tem uma condição, é estarmos juntos na negociação
da ALCA. E isso foi, digamos assim, o ponto inicial da nossa conversa. Aliás, para quem gosta de pesquisar, já na época do Itamar Franco, há uma carta do Itamar aos presidentes do Mercosul, dizendo uma coisa parecida, não tinha ALCA ainda, mas enfim. Ou melhor, não estava nesse ponto. Então essa é mais ou menos garantida, essa unidade, toda hora quebrava um pouco, mas enfim, mais ou menos garantida essa unidade, nós pudemos negociar de maneira adequada. Eu não vou falar da negociação da ALCA, eu escrevi sobre isso no Breves Narrativas Diplomáticas, entre outros, quem quiser pode ler. Mas, resumindo bastante, nós conseguimos levar até novembro, mais ou menos, uma negociação razoável e que poderia até ter continuado. Mas, por motivos diversos, justamente quando nós conseguimos, digamos, dar um mais equilíbrio à ALCA, ela deixou de interessar os Estados Unidos, isso passará. Então, não interessa tanto e tal. Vários temas, como compras governamentais e propriedade intelectual, etc., eram centrais para nós e, ao mesmo tempo, nossas demandas em relação à agricultura, etc., ficaram lá, nesse acordo de novembro, ficaram assim, umas pontas de nivelinho abertas e com o tempo ele se desenvolveu, em inglês se usa muita expressão unravel, quer dizer, aí o novelo se desfez, né, rapidamente. Em paralelo, nós demos muita atenção à América do Sul, não só fortalecendo o Mercosul, né, apesar dos altos e baixos que sempre teve. Eu quero dar só um número, porque muitas pessoas lia-se com frequência. Agora estão descobrindo, né? Agora, como eu te disse, agora a grande mídia, eu até disse outro dia, já repeti aqui, né? Eles que estão a favor da política externa altiva e ativa, porque estão muito assustados por causa da perda de mercados, etc. Não pelo lado ético-político. Mas, só um número que eu pesquisei uma vez, pouco depois de ter saído do Ministério da Defesa, do comércio no Mercosul. Enquanto desde a criação do Mercosul até 2014, mais ou menos, né, o comércio mundial tinha crescido 5 vezes, tinha se multiplicado por 5. O comércio entre os países do Mercosul multiplicou por 12. Então, falar de um fracasso é uma coisa totalmente absurda. Né? E hoje em dia, todos sabem, porque está aparecendo nos jornais todo dia, diante das ameaças de despriorização, como foi dito aqui antes pela professora Letícia, despriorização da América do Sul, como está falando disso, todo mundo sabe que a grande parte das nossas exportações de manufatura, até a Anfávia já se pronunciou contra essa perda de atenção e de prioridade do Mercosul. Mas naquela época não, era todo dia também atacando, que bom era a Aliança do Pacífico, né? Uma coisa curiosa também, todos os países da Aliança do Pacífico comerciam mais com o Mercosul do que com os outros países da Aliança do Pacífico. Então, quer dizer, tão fabulosa a Aliança do Pacífico, querida das revistas internacionais de economia, tipo Economist, etc., na realidade é muito mais uma declaração de princípios do que propriamente um processo de integração para valer. Bom, mas voltando então a isso, nós fizemos esse esforço grande de integração da América do Sul. E isso começa, também outro mito que tem que se desfazer, a ideia de que a integração da América do Sul, em particular da Unasul, é um projeto bolivariano. Não tem absolutamente nada a ver. Claro que a Venezuela fez parte, como outros países fizeram parte, mas o que marca o início da negociação efetiva. Eu não sou determinista de determinismo econômico, não, mas ninguém faz integração sem a base econômica. E o que marca o início da integração econômica para valer entre o Mercosul e a comunidade andina, e por sua vez depois isso acaba envolvendo toda a América do Sul, é um acordo com o Peru. O Peru é presidido pelo Toledo, que não pode ser acusado de muita coisa, está sendo acusado lá, sei lá, mas não pode ser acusado de esquerdista nem de bolivariano, né? Porque o Peru percebeu que, apesar de estar fazendo também acordo com os Estados Unidos, para ele interessava um certo equilíbrio. Ele, no dia da posse do presidente Lula, ele ficou para o jantar, ele praticamente se autoconvidou para o jantar, foi todo mundo embora, não ficou Fidel Castro, não ficou ninguém dessas pessoas chaves, todo mundo embora, e ficou o Toledo, porque ele queria propor um acordo entre o Peru e o Brasil. E aí foi dito a ele, quer dizer, eu
tinha os elementos técnicos, porque eu tinha participado dessas outras negociações, estava ali o Marco Aurélio também, obviamente o presidente, estavam as primeiras damas e as mulheres dos ministros, e foi dito a ele que com o Brasil não dava, tinha que ser com o Mercosul. Para ele ficou meio assim, porque sentiu que ia dar complicação, seria mais difícil, de fato foi complicado, porque nós tivemos que convencer o Uruguai na época tinha um governo de direita, do presidente Baggio, foi uma coisa complexa, mas fizemos o acordo, primeiro fizemos acordo Mercosul-Peru, depois se estendeu a Mercosul Comunidade Andina, e eu me lembro uma coisa muito interessante, eu anotei nas minhas anotações, que eu anotei nas minhas anotações um plenário muito feio, mas enfim, eu escrevi nas minhas anotações que o discurso da chanceler colombiana, porque a Colômbia, quando o Brasil lá atrás, no governo Itamar Franco, havia mencionado a ideia, a possibilidade de uma AUCSA, área de livre comércio americana, era um dos países que mais resistia, já tinha uma relação muito próxima com os Estados Unidos, etc. Então, eu era muito cuidadoso em não falar em área de livre comércio americana, nem usar essas expressões para não criar, falei, acordo Mercosul, Comunidade Andina, etc. E tal. Eu me lembro que no dia que nós estávamos em Montevidéu, o depósito do acordo na Secretaria da ALAD, a colombiana, Carolina Barco, filha de um presidente colombiano também, ela, no seu discurso, disse assim, com esse acordo que estamos firmando, estamos praticamente criando uma área de livre comércio americana. Eu falei, Roger, que coisa. Ela dizendo isso. É quase tão surpreendente quanto ver Miriam Leitão defender a relação bilateral com a Argentina e a nossa presença no mundo árabe. Né? Mas, enfim, foi surpreendente positivamente. Né? É bom que as pessoas mudem e evoluam, né? E tal. Enfim, então isso é o que marca. E aí nós fomos ampliando, discutindo, etc. E eu me lembro de uma cena que eu descrevo também em um dos meus livros, que foi um momento meio difícil, porque estava no Brasil, estava o Lagos, e depois, um pouquinho depois disso, quando morreu o Sérgio Vieira de Mello, eu me lembro de uma circunstância pessoal, de amizade que eu tinha com o Sérgio Vieira de Mello, mas também logística, porque eu tinha ido para o Peru para negociar um determinado acordo, o começo desse acordo, e isso era 2003 ainda, e depois eu soube que o corpo do Sérgio Vieira de Mello estava sendo trazido para o Brasil e que o secretário-geral da ONU vinha com a forma de tem que voltar. Então eu tive que ir e voltar várias vezes dentro desse processo para Lima, e quando depois já o presidente Lula ia chegar, eu estava no aeroporto com o presidente Toledo, e eu falei, pois é, né? Porque eu acho que, se a minha memória não está falha, que nesse momento era ainda o acordo com o Peru, mas já se acenava com a possibilidade de ser um acordo para toda a comunidade andina. E eu comentei com o presidente Toledo, que estava no aeroporto comigo, e disse assim, pois é, né, presidente, nós agora com isso aqui, estamos criando uma verdadeira comunidade sul-americana de nações. E ele me perguntou, posso falar isso? Eu falei, claro que pode, presidente, não sei o que e tal. E ele falou, e aí a expressão casa ficou e foi a que predominou durante muito tempo. Aliás, eu devo dizer, sem nenhum demérito, mas que a maior contribuição, a mais forte contribuição do presidente Chaves à integração sul-americana foi mudar o nome de casa para Unasul. E eu não estou fazendo nenhuma indiscrição, porque ele disse isso publicamente, inclusive na frente da presidenta Bachelet, que o Unasul era mais masculino, mais assim, viril. E essa foi, digamos, uma das razões, talvez não a única, que fez com que o nome mudasse de casa para o Unasul. Nós trabalhamos com a ideia de casa, houve reunião inclusive na Bolívia, em Cochabamba, tudo ainda era comunidade sul-americana de nações, porque as pessoas perceberam também, os governantes, muita gente percebeu a importância política de ter essa, eu não vou contar todos os episódios, mas
a Unasul, ou a Casa, enfim, que foram momentos diferentes, e mesmo os países bilateralmente, muitas vezes, mas impulsionados por esse mesmo esforço, contribuíram decisivamente para a paz na região. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem. E quando eles falam, o Brasil prestigiava o Chaves, passamos boa parte do tempo, o presidente Lula principalmente, convencendo o Chaves a dialogar com a oposição. Era um esforço, né? Porque a iminência de uma guerra civil era, também naquela época, transparecia. Não havia o problema dos refugiados. Um parêntese, eu tenho visto agora fotografias e filmes dos refugiados centro-americanos que estão indo para os Estados Unidos, que vêm de vários países, não necessariamente países bolivarianos, eles são movidos pela pobreza criada pelo próprio sistema capitalista na região. Então, eu acho que precisa também ter presente essas coisas. É claro que pode ter havido erros econômicos também na administração do governo Chaves, mas eu acho que é importante ter presente, não se faz a mesma paralelo, né, quando a mídia trata desse tema. Bom, mas voltando aqui a essa questão, teve muitas ações políticas, quando houve, por exemplo, o ataque às Farc em território equatoriano, que a Colômbia, obviamente, foi muito criticada. O Uribe, para onde ele foi? Ele não foi para Washington, ele veio para Brasília, para se aconselhar com o Lula e pedir que a gente ajudasse a intermediar, etc. e tal. Mas, enfim, o que eu quero salientar é que tem uma grande importância política a integração da América do Sul. Não é uma miopia absoluta procurar ver isso só pelo ângulo comercial. Pelo ângulo comercial é muito bom também. Se você pegar o conjunto da América, do Mercosul chegou, eu não sei mais, eu perdi as estatísticas, eu também já não olho mais, porque a estatística já me cansou, passei a vida olhando estatística, sobretudo quando era ministro, porque eu tinha que convencer a mídia minimamente, né? Então, já não olho tanto, mas o Mercosul, como um todo, é um mercado equivalente aos Estados Unidos para o Brasil. Chegou a ser maior em determinado momento. Né? E a América do Sul, maior ainda, a América do Sul chegou em certo momento, não sei se chegou a passar, ou era América Latina e Caribe, chegou a passar a União Europeia. Né? Isso coincide também com o crescimento da China, de modo que ela nunca ficou em primeiro lugar. Mas, então, foi bom. E como ainda, digamos, para quem quer ver por esse ângulo do valor agregado, né, as pessoas que criticam muito as nossas exportações para a China, porque para a China a grande parte o que é verdade, a grande parte é de produtos primários, para a América do Sul e para a América Latina e Caribe em geral, 80% ou 90%, dependendo um pouco do país ou da sub-região considerada, é de manufaturas. Quer dizer, é muito bom também do ponto de vista econômico, mas é principalmente bom do ponto de vista da paz. E a paz é dessas coisas. Eu, quando saí da Embrafilme, foi ainda no governo militar, por causa de um filme que se chamava Para Frente Brasil, aquela história do filme. Eu lembro que uma vez ali fizeram lá um desagravo, os cineastas, e eu falei, olha, que uma coisa que eu preciso ver é a liberdade. Que liberdade é dessas coisas que é como ar. Você só sente que ela é importante quando falta. Né? E paz é a mesma coisa. Aqui a gente acha que paz é uma coisa automática. Não é automática. A paz tem que ser feita, refeita, rediscutida. Né? E eu digo a paz no sentido mais geral. Não é só ter um conflito armado, aberto, que é claro que aí é muito pior, mas também você ter uma relação afetiva o tempo todo é muito, muito difícil. Eu me lembro das vezes que eu estava, digamos, em Acre, numa reunião da UNCTAD, e tinha o problema do Paraguai, porque queria aumentar um pouco a participação aumentar o nosso pagamento por cessão de energia, etc. Então, é um problema que acompanhava permanentemente. Quer dizer, o Brasil jamais, ele não fez por isso, mas jamais poderia ter tido uma participação na política global ou na economia global se você tivesse aqui no seu... Nós temos 10 vizinhos, gente, é muito potencial de problema. Se a gente não tratar bem, e é também uma coisa muito boa em termos de crescimento, de oportunidade de cooperação. Mas se você não coopera, não existe essa coisa neutra, ou vai para um lado ou vai para o outro. É como qualquer relação humana. Então nós tínhamos que trabalhar muito intensamente por isso. E só para dizer também uma coisa que certamente a Maria Regina e a Mônica já ouviram, porque eu repito sempre, mas é que eu acho engraçado. Logo no começo do governo eu fui 7 vezes ao Equador, 6 vezes ao Peru, sei lá, além da Argentina e do Uruguai, que obviamente com grande frequência Paraguai. E aí um jornalista me perguntou, ministro, por que o senhor fala tanto da América do Sul? Eu disse, porque eu moro aqui.
Se eu morasse em outro lugar, morasse em Berlim, eu ia falar da França, da União Europeia, mas eu moro aqui. Porque é uma coisa que o brasileiro não percebe, entendeu? Como, por exemplo, não tem nada a ver com o que eu estou dizendo agora, mas vou contar também. Porque eu acho interessante com relação à política africana, isso quando começou, depois do impeachment, né, acabou não ocorrendo da maneira que ameaçaram, mas vamos fechar as embaixadas na África, não sei o quê e tal, por que o Brasil também agora foi chamado de mulambada, não sei o quê, mas enfim, iam fechar as embaixadas na África, e aí um dos jornais comentando que o Brasil tinha mais embaixadas na África do que a Alemanha. Eu falei, não me consta que mais da metade da população alemã seja de origem africana. Né? Agora, o problema é o seguinte, o brasileiro, independentemente da cor que ele tem, o grande brasileiro, ele olha para o espelho e ele se vê um europeu. E ele gostaria de ser aquele europeu que ele olha no espelho, que ele imagina, ele não assume a sua realidade. Bom, então, voltando aqui à América Latina, nós trabalhamos intensamente. Há muitos casos em que a ação ou isolada do Brasil, mais das vezes em conjunto com outros países, foi muito importante, desde uma transição política no próprio Equador, que acabou levando, não tinha nada a ver com a Correia, mas acabou levando a eleição, primeiro a assunção do vice-presidente, depois a eleição, uma estabilidade enorme. O Equador tinha tido, sei lá, 9 presidentes em 11 anos, uma coisa assim. Contribuímos, e sempre é chamado deles, que nunca nos metemos em coisas, contribuímos para essas discussões entre Venezuela e Colômbia, que em certo momento ficaram tão acirradas. Eu pessoalmente achei que nem o presidente Lula ia conseguir convencer o Chaves. E eu falei com os cubanos, olha, é bom vocês falarem com o Chaves, porque senão a gente pode ter um conflito grave. Falei com o Bruno Rodrigues e isso deu o resultado. Para baixar um pouco a bola. Então, essa ação permanente em favor da paz é uma coisa que caracterizou a política desses anos todos e é uma coisa que caracterizou o Unasul. Já mais adiante, o próprio presidente Kirchner, como secretário-geral do Unasul, também teve intermediando um novo conflito entre Colômbia e Venezuela. Enfim, então, isso eu acho que era uma coisa que tem que ser ressaltada. Nós trabalhamos não só pela economia, pelo comércio, mas, claro, que passou por aí, porque as relações passam por aí, mas, sobretudo, pela paz. E o objetivo, quer dizer, também de justificar essa ideia de que... É tão presente essa ideia, sendo que a força da hegemonia cultural é tão grande, que uma vez um desses sites, eu não vou citar o nome, porque eu posso até estar errado, eu faço confusão, Brasil Atual, Brasil de Fato, Fórum, não sei o que, tem uma porção, mas um deles me entrevistou e disse assim, não, porque a Unasul que era um projeto bolivariano, eu falei, não. Eu tive que interromper, não era um projeto bolivariano, não só eu contei a história que eu acabo de contar aqui, agora era um jornal progressista, né, que fazendo essa pergunta, porque fica embutido a força do... a gente viu isso nessa última eleição, mas a força de você inculcar certos conceitos, você não precisa provar, é só repetir, que depois você naturalmente aceita. Tem um pensador famoso, se é que se pode falar dele como pensador, que dizia isso, né, que uma mentira... Eu tenho medo de falar das coisas, porque senão podem fechar a universidade aqui, então não vou nem citar o nome, mas um que dizia que uma mentira muitas vezes repetida vira verdade, né? A gente sabe disso. Aliás, tem hoje, eu vi aqui reproduzido, mas deve ser de alguns jornais, um interessantíssimo artigo, não tem nada a ver também, mas interessantíssimo, espero que não tenha nada a ver, interessantíssimo artigo sobre a Noite dos Cristais, né, como mataram os judeus, um artigo muito interessante, que é um artigo uma entrevista com um judeu brasileiro, né, porque agora está fazendo 80 anos. Não ele, a Noite dos Cristais. Então ele deve estar fazendo uns 90, porque ele disse que tinha 10 anos. E ele conta como ele com o pai tiveram que se meter entre a horda dos que estavam depredando, não depredaram, evidentemente, mas se meter lá e ficar para poder sobreviver. E foram assim que eles sobreviveram. É uma história emocionante e que nos assusta, mas enfim. Então é isso que eu queria dizer. O Brasil, eu falei no início, fiz essa diferenciação entre a América do Sul e a América Latina, mas o Brasil não deixou de lado o conjunto da América Latina. As relações com Cuba, com o Haiti, a presença nossa no Haiti, podem criticar ou não, mas enfim, as relações com o próprio México, elas mostraram um empenho muito grande do Brasil de manter uma relação. Daí que nasce a ideia, nós fizemos a primeira
a primeira cúpula de países latino-americanos e caribenhos. Foi a primeira vez em 200 anos de história independente, os países do Caribe há menos tempo, mas digamos, em conjunto, 200 anos de vida independente, pela primeira vez houve uma reunião de presidentes, ou mesmo de ministros, da América Latina e Caribe, sem a tutela, seja dos Estados Unidos, seja dos europeus. É a primeira, em Salvador. E daí resultou a CELAC. Não sei o que vai acontecer com ela, com o Unasul também a gente já está vendo, a Colômbia já saiu formalmente, o Brasil está sendo convidado para a OTAN, né? Quer dizer, o Shannon, que não está no governo, já convidou o Brasil para a OTAN, enfim, aí há uma total dispersão. Bom, eu não vou agora descer muito mais detalhes, que eu já falei, uma coisa muito importante da qual me ocupei nos anos em que eu fui ministro da Defesa, o Conselho de Defesa Sul-Americano, em termos de integração também da base produtiva nessa área, porque a área de defesa é muito importante para o desenvolvimento tecnológico, e eu sempre dizia, na nossa região não é dissuasão, é cooperação. Dissuasão para fora, cooperação para dentro. Então, com isso também poder, a Mônica lembra que eu fui à Argentina várias vezes aí nesse contexto, tentar, digamos, harmonizar as relações e no sentido não de buscar inimigos, mas sim de buscar preservar riquezas para a nossa região, poder negociar internacionalmente, etc. Bem, então, essas são as coisas que eu queria mencionar como um todo, quer dizer, lembrar que a integração, sim, claro, ela também tem um objetivo econômico, mas digamos assim, se fosse pensar, um trinômio, né, que seria o nosso objetivo. Paz, democracia verdadeira, profunda, inclusive social, e prosperidade. E tentar fazer isso em conjunto com os nossos vizinhos, quer dizer, as pessoas, por exemplo, e sem prejudicar o Brasil, por exemplo, as pessoas que criticaram muito a nossa atitude em relação tolerante, segundo eles diziam, com relação à Bolívia, olha, mais ou menos na mesma época, houve uma crise lá entre a Rússia, passando pela Ucrânia, não foi agora com a Crimeia, não foi antes, e faltou gás na Europa. Nós nunca deixamos de ter uma molécula de gás, que nunca teve. E atendendo aquelas reivindicações que pareciam razoáveis da Bolívia, às vezes eram expressas de maneira estridente. Isso é outra coisa. Mas você tem que ter paciência, e tem que ir resolvendo, tem que ir procurando, e criamos uma relação de amizade forte com todos os nossos vizinhos. Eu pretendo ainda, viu, Maria Regina, para os seus alunos, aí, se eu tiver tempo de vida e de disposição, de terminar um livro que eu comecei, que se chamará, se ele for publicado, Laços de Confiança, porque quase todas as coisas que eu escrevi são sobre as relações multilaterais dentro da América do Sul, né? Mesmo nas breves narrativas, a questão da casa, enfim, vários outros. Então eu estava com vontade de fazer já praticamente fiz um primeiro borrador, mas tomaram muito tempo para acabar, um livro sobre a relação bilateral com cada um dos países, como eu vi. Claro que tem muitos aspectos que vão ficar de fora, tem muita coisa que eu não sei. Mesmo no nosso governo, detalhe, por exemplo, de algumas negociações comerciais, outras eu não participei, mas eu vi o conjunto sempre. E eu acho que é interessante, e é curioso porque esse termo laços de confiança, eu tirei de uma anotação que eu fiz numa conversa com o Uribe. Quando houve esse ataque que eu mencionei, às Farc, ataque às Farc em território equatoriano, logo depois houve uma reunião, eu vou acabar, uma reunião do Grupo do Rio, uma cúpula, mas o presidente Lula, por alguma razão, não pôde ir, então eu fui. E o Uribe pediu para me ver, porque ele sabia que ele ia estar na Berlim o tempo todo, depois discordamos, inclusive, na parte pública, mas ele queria conversar e tal. E aí ele conversou de uma maneira muito franca, muito aberta comigo, e eu saí de lá com essa expressão, assim, laços de confiança. Seria o nome que eu daria aqui ao que a gente está procurando fazer na América do Sul, na América Latina. Infelizmente, quando você pensa no futuro imediato, tudo parece ameaçado. Não precisa nem entrar nos detalhes, já começou antes com a SAC. Primeiro aquela retirada da Unasul, não formal, mas desativação, mas no caso da Colômbia já formal. E é isso que eu digo, que você tem que trabalhar todo dia. Integração não é uma coisa, você assinou um tratado e aí, bom, agora eu só cumpri o tratado. Não é assim, você tem que trabalhar todo dia, porque as razões para conflito e para disputa existem e aparecem. E as atrações externas também ocorrem.
Então, você tem que ter muito claro na sua cabeça por quê. E eu termino com esse comentário. O Brasil é um país grande e é um grande país, apesar de estar passando por um momento muito ruim. Mas é um país grande e um grande país. E é um país que é importante no cenário internacional. Há pouco tempo eu fiz um seminário, a Mônica estava, minha mulher, a Ana, estava também, em São Paulo, a propósito da democracia, de tudo que tem acontecido no Brasil. E o seminário não foi nem ideia minha, foi ideia do Dominique de Villepin, ministro francês na época do Chirac, governo de centro-direita, e porque ele dizia, olha, nós estamos muito preocupados com o Brasil, porque o Brasil é importante para o mundo. Nesse mundo, e aí ele se referiu ao Trump, etc., o unilateralismo, etc., nesse mundo do jeito que está, nós precisamos do Brasil, mas tem que ser um Brasil democrático. Não tem que ser um Brasil em que os governantes tenham legitimidade para falar e para falar de uma forma que é favorável. Eu acho muito engraçado quando o Steve Bannon diz que fala no atual, não quero entrar em comentários que não interessam, mas enfim, de nacionalismo, equipara o nacionalismo. O único nacionalismo, no caso aqui, que se compara com o do Trump, porque lá é America First. Bom, você pode dizer que aqui também é America First, mas enfim, mas digamos, olhando isso, o único nacionalismo que realmente existe é a repugnância ou a resistência aos organismos multilaterais, e ao multilateralismo. Porque, na realidade, isso não é uma coisa, vamos pensar, não é uma coisa, essas coisas não acontecem por acaso. Né? Em política, eu não acredito em coincidência. Não quer dizer que tudo seja conspiração, mas coincidência acredita quem quiser. Né? Então, você vê esse movimento em que há, digamos, é paradoxal, porque é um movimento internacional e, ao mesmo tempo, fomentando governos que não necessariamente, eles têm em comum, digamos, ser contra, não a globalização, mas ser contra os instrumentos que moderam e regulam a globalização. Isso é que é o que eles têm em comum. Enfim, então eu acho que é isso. Mas voltando a dizer, o Brasil, independentemente do governo que tenha, mas é um país grande, mas não é grande o suficiente para enfrentar as grandes potências econômicas e políticas do mundo. Não é grande o suficiente para negociar com os Estados Unidos, não é grande o suficiente para negociar com a União Europeia, não é grande, pode até querer negociar para extrair mais vantagem, não é grande o suficiente, eventualmente, no futuro, para negociar com a China. Então, a América do Sul, para nós, não é só uma questão sentimental, nem é só uma questão estratégica, que é também interna, mas é também uma questão de posicionamento no mundo. E se nós queremos um mundo que seja mais multipolar, mais equilibrado, o Brasil sozinho pode contribuir muito, mas não é o suficiente. Nós precisamos, sim, de uma América do Sul unida e, se possível, uma América Latina e Caribe também unidos. Obrigado.